Brancas jogam, então, qual que é a diferença do lance A captura B ou A4, avançando o peão? Qual que é a diferença desses lances? A diferença é que se a gente capturar, a gente está dando um lance para o adversário aqui, né? Que poderia ser, por exemplo, a captura de volta, né? E aí a gente começa a ficar numa situação complicada aqui, né? Após G4, as pretas nesse caso aqui vão avançar a maioria, né? E vão conseguir a vitória, né? Tem 3 contra 2 aqui, vai entregar 2 para conseguir promover um e aí consegue a vitória. Enquanto, se ao invés de a gente capturar, né, a gente avançar o peão, a gente tá tirando os lances do adversário, né? Porque com a captura a gente está dando um lance para ele que é a captura de volta, né? Ele simplesmente toma ali de volta, né? Então se a gente avança, a gente tira os lances do adversário, né? Ele começa a ficar sem possibilidades aqui, né? Por exemplo, se avançar C4, a gente pode simplesmente capturar com o rei aqui, né? Ao invés de capturar B por C, a gente captura com o rei e ele já começa a perder material aqui, né? E se tirar o rei também, que foi o que aconteceu durante a partida, porque o rei tá bloqueado pelo peão aqui, o rei também, né, em situação de oposição, o rei das brancas aqui. Então as pretas começam a ficar sem opção aqui, né? Avançando G4, a gente tem a mesma situação, né? A gente não pode capturar o peão, né? Porque se a gente captura, a gente dá um lance para ele que é a captura de volta. Enquanto se a gente avança, a gente simplesmente bloqueia o adversário. E aí aqui ele é obrigado a jogar com o rei, e jogando com o rei ele é obrigado a recuar. Quando ele recua, a gente avança, né? Então aqui não tem possibilidade. Se jogar C4 também, né? Se jogar C4 o rei captura aqui, aí vai capturar ou vai avançar. E quem vai ficar sem lance é as pretas, né? Se avançar ou se capturar também, né? Aqui quem fica sem lance é as pretas. Então é bem importante essa diferença aqui, entender essa diferença, né, entre a captura e o avanço, porque a gente tem que ficar atento no que o adversário pode fazer nesse caso, né? E aqui nessa posição o único lance que dá vitória é H4, que é a mesma situação que a gente viu aqui no outro lado antes, né? Se eu capturar, ele captura de volta e fica em vantagem, porque quem vai estar em Zug sou eu. Então, bem importante essa diferença. Se capturar, por exemplo, e capturar aqui, rei F4, ele joga C4, e eu já não estou com rei aqui, né? B vezes C, ele joga D3, né? Tirando esse peão aqui do jogo, né? Se jogar C vezes D, ele avança esse e vai promover aqui, né? Então não tem como deixar o adversário jogar nessa situação, né? Tem que bloquear os caminhos dele aqui, né? Bloquear os caminhos para poder forçar, né? Aqui ele é obrigado a voltar o rei. A gente joga rei D5 aqui, levando o rei para a oposição, atacando esse peão também, né? Porque aqui ele tem a maioria, então a gente tem que impedir esse avanço aqui desses peões, né? Nesse caso aqui a gente impede o avanço de C4 também, por isso que o lance aqui tem que ser rei D5. É isso aí.